Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou o pastor Carlos Coutinho e este é o nosso canal e eu estou aqui para responder uma pergunta muito interessante. O meu propósito com essas respostas é trazer um entendimento correto das Escrituras Sagradas. Mas antes de nós respondermos a pergunta, eu peço que você se inscreva no nosso canal, acione o sininho, dê o seu like, comente, compartilhe, coloque nos comentários perguntas. Dando tempo, a gente faz novos vídeos respondendo essas perguntas bíblicas, ok? Então vamos já para a nossa pergunta. Em João, no capítulo 1, no versículo 11 e versículo 12, fala a respeito de Jesus e neste versículo no versículo 11 diz que ele veio para o que era seu e os seus não o receberam. Está falando a respeito do povo de Israel. Está dizendo que Jesus veio para o povo de Israel, mas eles não receberam, aquelas pessoas não o receberam. Aí a pergunta que surge é: Jesus veio só para os judeus? Jesus veio para salvar só os judeus? Infelizmente tem pessoas que acreditam que sim. Eles fazem uma doutrina de que Jesus veio somente para Israel com base nesse texto. Nós não podemos fazer uma doutrina com base em um texto, mas nós precisamos ir para o contexto geral. Nós precisamos ir para a Bíblia toda, até porque uma regra básica da hermenêutica é que a Bíblia interpreta a Bíblia. Então, indo para o contexto geral, o que nós vemos? Nós vemos que o propósito de Deus desde o início é a salvação de todos, do mundo todo. Por quê? Lá no livro de Gênesis, capítulo 12, no versículo 3, nós vemos, antes desse versículo, no contexto ali, Deus chamando Abrão, tirando Abrão da terra dele. Por quê? Porque o propósito de Deus era fazer de Abrão um povo que é um povo abençoado, longe das práticas pecaminosas de outros povos, práticas comuns daquela época. Então Deus queria chamar Abrão para quê? Para que por meio dele fizesse um povo. Para quê? Para que por meio desse povo viesse o Messias, viesse então Jesus. No verso 3 é chave para nós. Por quê? Olha o que Deus fala para Abrão: abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Por que por meio de você? Porque de Abraão viria Isaac, de Isaac viria Jacó, de Jacó os 12 filhos, as tribos viriam daí, e da tribo de Judá então viesse o Messias Jesus. É por isso que João capítulo 4, versículo 22 diz, o próprio Jesus diz que a salvação vem dos judeus. Aí alguém diz: mas pastor, Jesus, como assim Jesus da tribo de Judá? Jesus não é Deus? Sim, Jesus, o Cristo, o Messias, o ungido, é Deus, o Verbo, mas ele assumiu a forma humana. Na sua forma humana, ele é descendente de Judá. É por isso que Paulo, em Romanos, no capítulo 1, no versículo 1 ao 3, diz: Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi prometido por ele de antemão por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas, acerca de seu filho, olha lá, acerca de seu filho, que filho? Jesus, que como homem era descendente de Davi, que como homem. Então, Jesus sempre foi Deus, Deus Verbo. Quando ele assume a forma humana, recebe o nome de Jesus, 100% homem, 100% Deus. Então a gente vê a promessa que Deus fez para Abrão é que todos os povos fossem abençoados e não somente os judeus. Mas pastor, no versículo que nós estamos tratando, que é o versículo 11, diz que os seus não receberam, mas os que receberam, Deus deu o poder de se tornarem filhos de Deus. E se Israel recebesse?
os gentios ficariam sem salvação? A resposta é claro que não, porque Jesus não veio só para abençoar Israel, Jesus veio para abençoar todos os povos. Inclusive Paulo, no capítulo 11, no versículo 15, diz algo muito interessante. Pois se a rejeição deles é a reconciliação do mundo, ou seja, se a rejeição de Israel foi a reconciliação do mundo, o que será a sua aceitação, se não vida dentre os mortos? Não tinha outro jeito. Deus abençoaria todo mundo de qualquer maneira. Eles rejeitaram, nós o recebemos. Se eles tivessem aceitado, quão grande seria essa salvação? Alguns ainda insistem dizendo Deus é Deus só dos judeus. Então eu quero ler um versículo com você que mostra que pensar assim é um grande equívoco. Romanos, capítulo de número 3, versículo 29 e 30, diz, faz uma pergunta aqui, Deus é Deus apenas dos judeus? Ele não é também o Deus dos gentios? Olha a resposta, sim, dos gentios também. Visto que existe um só Deus, que pela fé justificará os circuncisos e os incircuncisos. Glória a Deus por isso. Querido, não pense que Jesus veio só para os judeus e que se eles aceitassem, nós estaríamos perdidos. Não. O propósito de Deus era que todos nós fôssemos alcançados pela salvação e foi isso que aconteceu. A salvação é para todos. Imagine se alguém insiste nisso e fala, não, a salvação é apenas para os judeus e não é para os gentios. Eu fico sem entender então por que Deus levantou Paulo como apóstolo aos gentios. Em Atos 9,15, quando Deus está falando com Ananias, ele diz, vá, este homem é meu instrumento, está falando de Paulo, escolhido para levar o meu nome perante os gentios. Quem são os gentios? Os não-judeus. E seus reis e perante o povo de Israel. Meu irmão, não tem outra maneira a não ser crer de forma correta. Jesus veio para todos. O texto áureo da Bíblia. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A salvação é para você. A salvação é para nós. A salvação é para todos. Eu espero que esse vídeo abençoe você, envie para outras pessoas também e lembre-se, confesse a Jesus como seu Senhor, único, exclusivo e eterno Salvador e receba a vida abundante de Deus. Um forte abraço, que o Senhor te abençoe.